Muitos rumores dizem que o atual treinador do Chelsea, Enzo Maresca, ele tá ameaçado atualmente, e aqui eu fiz um vídeo, né, falando sobre as possíveis opções, e nesse vídeo eu falei sobre uma opção em específico que consegue manter os exatos padrões do que a gente tem hoje e talvez até com potencial de evoluir isso aqui, que foi Xavi, ex-Barcelona, ex-treinador do Barcelona e ex-jogador também, né, mágico, Xavi Hernandes, cara. Eu já tinha feito vídeo sobre Xavi no Chelsea em outros momentos, eu acho ele um treinador bem interessante para o Chelsea em específico, e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por quê, além também de montar um elenco de Chelsea mais Xavi. Será que muda muita coisa entre ele e Enzo Maresca? Será que muda muito o elenco? Será que é uma boa opção? A gente vai descobrir isso aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Um recado inicial, acho que importante de falar, cara, sobre a possível demissão de Enzo Maresca. Eu não tenho nada a ver com ela, ok? Tem gente que às vezes comenta aqui como se eu tivesse alguma coisa a ver com a direção. Se você quiser ficar bravo com alguém, fique bravo com a direção do seu clube. Se ele for demitido, aponte o dedo pra a direção do seu clube, não pra mim. Eu não tenho nada a ver, eu sou só um mensageiro. Só tô te explicando o que acontece historicamente com essa direção nova, que é muito comum quando começa a sair esses rumores acontecer realmente alguma coisa. Agora eu não sei se vai, e eu volto a falar, tem vídeos meus sobre Enzo Maresca, se você quiser saber a minha opinião, não vou falar de novo aqui, ok? Mas enfim, falando sobre Enzo Maresca, cara, o trabalho dele atual é interessante. Não é nada demais também, cara, nada absurdo. A única coisa que é uma exceção aqui, que é uma coisa que realmente ele me surpreendeu e que é a única coisa que tá fugindo dos padrões, é o título do Mundial de Clubes, cara. É a única coisa realmente fora do comum aqui. Em questão a pontuação, em questão a tabela na liga, em questão a competitividade em outros cenários, era o esperado. Ganhar a Conference era uma obrigação do Chelsea, porque o Chelsea tinha muito mais dinheiro com quem tava ali. O Chelsea só teve um jogo competitivo na Conference, que foi a final contra o Real Betis. Todos os outros clubes que ele enfrentou, ele nem sequer deveria ter empatado ou até perdido algum jogo, porque não fazia sentido nenhum, porque era muita vantagem. Eu acho que ele perdeu um jogo de 2-1, não foi pra um time bem fraco, do que eu lembro. Eu volto a falar, tá tudo aqui no canal. Eu cobri todos esses jogos, analisei cada um deles, tá na playlist lá de análise de jogos do Chelsea, pra você que tenha dúvida. Eu só não estou lembrando do jogo, eu assisti e fiz análise, ok? Tá tudo aqui no canal, enfim. Ele tinha a obrigação de ganhar naquele momento. A única coisa que ele não tinha a obrigação de ganhar e que eu nem imaginava que era possível, era o Mundial de Clubes. E realmente me surpreendeu. Ele mostrou um plano diferente ali, bateu o Paris Saint-Germain e mostrou sinais que ele é um treinador de qualidade. Algo que talvez eu não tenha colocado muito em dúvida aqui no canal, né? A minha reclamação principal sobre esse treinador era a experiência e a idade dele, né? E o começo dele de trabalho ali no Chelsea, eu achava que ele não tava pronto ainda. E realmente, cara, se você olhar hoje tudo como aconteceu, me parece que é um treinador que tá aprendendo aos trancos e barrancos e sofrendo em várias questões. Era melhor deixar ele treinar em outros clubes antes de treinar o Chelsea. Ir pra Itália, talvez. Seria ideal, porque você pega o treinador na melhor versão dele. Tem horas que é legal arriscar. Por exemplo, agora Xabi Alonso tá surgindo tão bem. E você pode arriscar nele ali, porque realmente, cara, os padrões são tão interessantes que talvez valha a pena. Também tem Sebastian Hunes, que, nossa, é muito fora do comum. E aí vale a pena você arriscar, porque você quer manter o treinador ali, porque você não quer perder para outro clube. Enzo Maresca nunca me passou essa sensação. E eu diria que ele tá mais sendo beneficiado de ter um elenco tão forte como o que ele tem atualmente, do que necessariamente ele tá isento de ser parte do problema. Ele é parte do problema. Só que agora ele não tá tão mal. Ele tem uma pontuação de 2.0, 55 vitórias, 15 empates, 20 derrotas. Uma pontuação interessante, é uma pontuação que ele tem que ter, ok? É uma pontuação boa, não é ruim não. É uma pontuação boa. Se tivesse com 1.75, estaria aceitável, mas abaixo do que você espera. 2.0 é uma pontuação boa, uma pontuação que é legal. É esperado porque ele é um treinador guardiolista, então é normal que ele pontue bem desse jeito aí, cara. O trabalho dele até aqui é competente o suficiente pra poder continuar, e trocar ele por Xavi é algo que é como trocar 6 por meia dúzia, parece ser quase a mesma coisa atualmente. Xavi, ele ficou um tempo sem treinar, então ele não deu tanta continuidade, mas sim, a experiência de Xavi é melhor, e a experiência de Xavi é uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência no Barcelona, né? Ele terminou no Barcelona com 2.07 de pontuação média, pontuação boa, 143 jogos, 91 vitórias, 23 empates e 29 derrotas. Teve uma época que o Barcelona dele era bem forte, tinha uma das melhores defesas do futebol europeu, se não a melhor. Isso era impressionante e lembrava padrões que você vê em Arteta. O futebol dele é bem interessante, ele utilizou muito bem o Barcelona, eu diria que ele foi bem mais uma solução do que um problema dentro do Barcelona. Agora eu tenho que te explicar o contexto, né? Ele assumiu o Barcelona com um elenco horroroso. Se você quiser ver ali o primeiro jogo dele da época e buscar o plantel, né, no Transfermarkt tem essa opção. Você vai lá, né, entra dentro desse primeiro jogo dele que ele teve e busca o Barcelona da época, você vai ver o plantel inteiro, os jogadores. E aí você vai ter 100% de confirmação do que eu tô falando aqui, né? O elenco dele era muito, muito ruim mesmo, cara. Foi um dos piores Barcelonas que já teve, né, em muito tempo. E eu diria que ele é uma solução porque ele ajudou muito na parte de desenvolvimento de jogadores. Os jovens talentos do Barcelona foram muito bem desenvolvidos nas mãos dele, principalmente os meias. Ele acelerou o processo desses meias desenvolverem melhor. Um Pedri, um Gavi, um Fermin Lopes e muitos outros
que ele ajudou a subir, a identificar esses jogadores que tinham qualidade e fazer eles jogarem ali no time principal. Ele revelou muito jogador interessante, um que inclusive hoje foi contratado pelo Chelsea, que é o tal do Mark Gill, ok? Então, sim, Xavi, ele tem um dedo muito bom com jovens, e ele é um bom treinador para jovens mesmo, cara. Dá pra ver que é uma coisa que ele faz bem ali. O Barcelona, com todo o jogador jovem que teve, realmente teve melhorias significativas ali. Então, é uma parte muito positiva de ter Xavi sobre o comando do time, cara. É um cara mais amigável, assim, com os jogadores. Então, vai pra um lado meio Pochettino da vida, né? Que vai ter uma relação mais amigável com os jogadores, né? Ele é bem amigo dos jogadores. Uma relação interessante ali. Os jogadores do Chelsea pareceram gostar bastante disso, então é interessante nessa parte também. Então, você tem um cara que desenvolve bem jovens, que treina muito bem, que tem padrões muito parecidos com os de Enzo Maresca. O futebol de Xavi é mais equilibrado, né? Eu reclamei muito do equilíbrio de Enzo Maresca e foram muitos jogos até achar um equilíbrio, até achar uma formação que tem equilíbrio, e a formação dele que tem equilíbrio é o 4-3-3, que Xavi também utiliza, né? Um 4-3-3. Não tem as variações táticas de Enzo Maresca, né? Que cria esses planos aí que são interessantes para os mata-matas, mas é muito consistente e jogo a jogo você tem um time muito resistente. E talvez o que ele vai achar na Premier League que ele não tinha no Barcelona é fisicalidade, cara. Ele vai ter um elenco físico poderoso para poder correr atrás da bola e talvez dê mais resultado do que o que ele tinha ali no time do Barcelona. Além de ter coisas muito parecidas dentro do elenco, cara. Literalmente, se ele fosse contratado hoje, não precisaria mudar sequer uma peça. Ele pode utilizar cada jogador ali que tem dentro do elenco. Cada jogador tem um certo encaixe com ele, cara. Do jeito que o elenco do Chelsea foi montado hoje, funciona, até porque são treinadores guardiolistas com o mesmo estilo de jogo. Então, meio que cada jogador, ele meio que tem um espacinho ali com ele. Xavi consegue usar lateral de sobreposição, lateral de inversão e todas essas coisas que você pode imaginar são padrões que ele pode utilizar, ok? Então, não veja limitação nessa parte. Ele é um treinador guardiolista, cara, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de futebol, é a mesma coisa que você esperaria das crias de Guardiola. Não tem nada de muito diferente. A grande diferença, né, é a experiência dele. Porque se você pegar lá o início de Maresca e o início de Xavi, seriam inícios completamente diferentes, porque Xavi viveu muita coisa. Então, se ele tivesse assumido o Chelsea na época que Maresca assumiu, talvez, né, o Chelsea estaria até com uma pontuação um pouquinho maior hoje, porque Xavi talvez colocaria as coisas no lugar um pouco mais rápido, até pela experiência que eles já tinham. E é isso que torna totalmente possível, né, Xavi ser treinador do Chelsea no futuro, porque ele vai ter uma relação amigável ali com os jogadores, talvez consiga negociar bem com a direção do clube e manter padrões que Enzo Maresca tem hoje em campo. Provavelmente, se ele assumisse o que eu imagino que acontece, né, lembrando que eu não posso prever o futuro, é que ele mantenha essa pontuação de 2.0 e a longo prazo consiga subir ela. Eu não vou falar mais muita coisa, é basicamente isso, cara, é por isso que eu acho que é uma boa escolha. E agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e tentar explicar aqui um pouco da parte tática e do que ele pode acabar fazendo em campo e quais as mudanças eu faria aqui no elenco do Chelsea. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Ajuda bastante o meu canal. Também, se você utiliza a opção de hype que tem na aba de comentários do smartphone, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. E agora também tem o Seja Membro ativo. Se você quiser se tornar membro desse canal, agora você pode também ter o Seja Membro ativo, pra quem tanto me pediu. Pra quem quiser me ajudar, pra quem gosta do canal e quer que ele continue, essa é uma fórmula que você tem também agora de me ajudar. Agora vamos pro elenco montado. Aqui a gente tem o elenco montado, como vocês podem ver, não tem muitas mudanças, e sim tem alguns nomes que eu trouxe pra cá, que são jogadores mais experientes. Eu diria que faz muita diferença ter esses jogadores pilares aqui de experiência pro elenco, por isso que eu trouxe eles pra cá. Mas vamos começar isso aqui. Primeira coisa que eu traria é um goleiro número 1, um goleiro bom. Ter Stegen, pelo que parece, tá de saída do Barcelona. É alguém que Xavi tem muita confiança, e eu também tenho. Eu gosto de Ter Stegen, eu acho ele incrível. Então eu adoraria ver ele sendo o goleiro do Chelsea, cara. Ele erra, ok? Ele erra também, mas muito pouco em comparação ao Robert Sanchez, que tá aqui como reserva, ok? A ideia é manter Robert Sanchez como o número 2, pra que quando rolar o desenvolvimento de Mike Panders, que tá atualmente emprestado ao Estrasburgo, que é muito bom com os pés também, ele venha pra cá pra ser o número 2 ali e comece a abrir disputa pra ser o número 1 no futuro. Xavi pode ajudar ele nesse desenvolvimento. Eu volto a falar que Xavi é muito bom lidando com jovens talentos. Ele se mostrou muito competente nessa parte. Então, vir Ter Stegen pra cá só pra dar esse apoio aí durante um tempo aí nesse fim de carreira dele pode ser muito bom. Depois Ter Stegen vai pra outro lugar ali, uns 3 anos dele jogando ali, seria interessante. Por isso eu escolhi ele como goleiro principal. Na zaga, eu diria que tem que fazer uma adição hoje, cara. Precisa de mais um jogador pra zaga, um jogador bom, pra ter 4 zagueiros de qualidade, como todo elenco grande de Big Six tem. Atualmente a gente só tem 1,5, eu diria, mas tem uns ali que mostram sinais que eles podem ser muito bons. Então eu trouxe pra cá na zaga pela direita Jean-Paul Van Hecke, que é do Brighton, que mostrou padrões incríveis com o futebol moderno. Ele é impressionante, ele sai na pressão muito bem, muito elogiado por Pep Guardiola, um zagueiro de extrema qualidade. Não tem ninguém no elenco do Chelsea hoje que tá em nível com ele, né? O único que eu acho que se aproxima é o tal do Chalobah, e Chalobah tá aqui mais como zagueiro central. Então a gente tem Van Hecke e Wesley Fofana na direita, e Chalobah e Coyle ali na esquerda. Chalobah sendo o zagueiro central do time. Eu sei que ele joga mais à direita, mas ele, à esquerda, não mostra nenhuma queda de rendimento e nenhum problema pra poder jogar nessa posição, então não tem por que ele não jogar. E eu prefiro Chalobah, ali vai Coyle, apesar de eu achar Coyle um jogador de qualidade. O que acontece aqui é que a zaga, ela vai ter um nível maior, né? Vai ter uma disputa maior entre
titular e reserva, e é totalmente saudável pra um time grande ser desse jeito. Então, antes de você comentar com raivinha porque Coyle tá no banco, lembre-se que é assim que funciona todo time grande. Você não pode dar titularidade a um jogador só porque você gosta dele, né? Uma coisa que você tem que lembrar aí, porque tem alguns torcedores que ficam bem raivosos quando você fala de Coyle, sendo que se tem jogador melhor, é melhor que venha pra cá, ok? Van Heck, ele se encaixaria em toda a estrutura, salário, o estilo de jogo, tudo, ele seria perfeito pra cá, pra trazer esse zagueiro que traz um a mais ali. E seria uma dupla muito forte, cara. Fisicamente falando, cara, esses 4 jogadores aqui são maravilhosos. E tem um extra aqui que é o tal de Josh Akpom, que eu manteria aqui pra jogar tanto na zaga quanto na lateral, ok? Talvez até nas duas laterais, nas duas partes da zaga. Pelo que eu vi, ele tem qualidade pra isso, então é um jogador extra que eu deixaria aqui pra completar o elenco. Lembrando que tem muitos jovens talentos aqui, extras que não estão no elenco principal. Temos aqui na lateral pela direita, Reece James e Malo Gusto, imodificado. A grande diferença é que Reece James vai poder voltar a ser lateral mesmo. Um lateral de verdade. E talvez volte a brilhar muito, porque é a melhor posição dele. Ah, ele tá jogando direito de volante? Olha, no início tava horrível, mas depois ele melhorou e depois de muita insistência, desde a pré-temporada, né, de James sendo adaptado ali, ele conseguiu encaixar. Mas ele é melhor de lateral, porque na seleção da Inglaterra, ele joga de lateral, com linha alta, com intensidade física e dá certo. Então só pra deixar claro pra vocês que o Reece James, ele ainda é melhor na lateral, ainda é a melhor posição dele. Ele poderia ser utilizado no 100%, só que a linha alta, com um futebol que vai usar 100% das habilidades dele, então seria o Reece James Prime, o Reece James que você conhece, aquele Reece James que brilha bastante. Não o cara que faz gol de falta, o cara que entra na área pra fazer gol de vez em quando, o cara que faz um passe brilhante do nada, aquele cara que brilha o tempo inteiro na lateral direita, ele vai voltar a ser com chave. Isso é muito bom, isso é um up pro elenco muito maravilhoso, cara. Nós temos aqui Cucurella e Joel Hato. Essa aqui é a parte mais fraca, né? Porque Hato eu não tenho tanta confiança, e eu sei, você vai falar, ah, o nome dele é Hato, eu chamo de Hato, é mais legal. Eu não tenho tanta confiança em Hato porque ele ainda não desenvolveu tão bem, ele ainda pode ser um jogador da zaga, eu não sei, mas é um reserva aí que você vai ver com o passar do tempo. Eu acho que o Xavi, eu volto a falar, pode acabar ajudando, é um jogador que já tá meio pronto, né? Já tem uma experiência legalzinha ali, não é tão jovem assim, mas não mostrou nenhum sinal tão positivo até agora, na lateral. Só que ele vai voltar a ser lateral de verdade, né? Não vai ter essas variações todas que rolam com o Enzo Maresca, então ele vai ser lateral todos os jogos, consistente nessa posição. Cucurella não tem do que falar. A parte negativa de Cucurella era chegar à frente, mas jogando na seleção da Espanha e nos últimos tempos, ele tem chegado bastante à frente. Só que ele não vai chegar à frente de maneira central, pra cabecear, pra finalizar. Ele vai chegar à frente pra subir o corredor do campo com a linha alta, então ele vai poder jogar como lateral e brilhar nessa parte também, o que é bem positivo pra ele e talvez até o próprio Hato que tá aqui na reserva. Eu acho que é essa a explicação. Temos aqui de primeiro volante Moisés Caicedo com Romeu Lavia. Ambos são jogadores que cumprem um papel parecido com o de Sérgio Busquets, porque são jogadores que são excelentes em sair na pressão e circular a bola. Lavia, inclusive, tem um a mais em passe que Caicedo nem sequer tem, cara. Lavia é um jogador que consegue quebrar a linha muito bem. Essa é a diferença de Lavia pra um Caicedo, ok? A criatividade de Lavia, ela tem um a mais, assim, uma veia realmente ali de um jogador que alguns vão chamar de regista. Eu não acho que é regista, acho que é um bom circulador de bola como primeiro volante. Eu diria que é isso que o Lavia é. E Caicedo não tem do que falar, cara. Os números criativos dele são muito bons. Ele consegue lidar bem com esse esquema. É um excelente substituto aí pra um Sérgio Busquets da vida. A não ser que esse treinador queira fazer o que rola no Paris Saint-Germain e aí ele queira um regista como primeiro volante. Aí ele pode usar Enzo Fernandes nessa posição também. É outra opção. E também, numa crise de lesão, Enzo Fernandes pode virar primeiro volante com esse treinador. Andrei Santos também pode figurar nessa posição. Então, é muita coisa que ele pode fazer com esse elenco. Cara, é um primeiro volante de um nível que ele não teve disponível em muito tempo, cara. Era Busquets e acabou. Se Busquets não tiver disponível, ele não tinha outro jogador pra botar. Agora ele vai ter 4 opções. É essa a diferença, cara, de estar treinando o Chelsea. Como CM ofensivo, né, pela esquerda nós temos Enzo Fernandes e Valentim Barco. Barco tá com números absurdos. Olha as estatísticas dele na tela comparada de Enzo. Cara, eu não sei explicar esse moleque, velho. Ele simplesmente virou um monstro no meio de campo já há algum tempo. E atualmente eu acho que ele é o melhor jogador do Estrasburgo da temporada. Eu não sei dizer, velho, como é que ele aprendeu a fazer o que ele faz. São passes assim lindos. É a coisa que você vai perceber. Você começou a assistir Valentim Barco, você vai ver passes brilhantes ali no Estrasburgo. Eu traria ele pra cá, porque, cara, ele pode até abrir disputa com Enzo, se ele conseguir manter padrões que ele tá tendo na Ligue 1 dentro da Premier League. É um jogador que já jogou a Premier League, mostrou o nível que tinha pra jogar. Então, é muito bom que ele venha pra cá. É um jogador que eu não deixaria sair do projeto da Blue Core. Tem que estar no Chelsea, cara. Esse moleque tem um nível muito bom. Temos aqui na direita Lucas Paquetá e Andrei Santos. Trouxe Paquetá pra cá porque ele é um volante, mas que mantém uma veia ofensiva pra poder atacar espaço, finalizar e tudo mais. A gente viu o gol que Paquetá vai na gente. Paquetá nessa temporada, ele tava bem no West Ham, ok? Quando o West Ham tava em crise ali, ele é que tava melhorzinho, mas oscilou um pouco, até por toda a questão que ele viveu ali. Não tá nos melhores momentos ali dentro da cabeça dele, não tá brilhando tanto, mas não é um jogador ruim. E atualmente, cara, com toda essa questão que ele viveu, ele tá bem mais barato, né? O West Ham, provavelmente, pra poder recuperar um dinheiro ali com ele antes que a coisa piore, deve querer vender ele ali e dá pra arrumar ele de um preço barato. Ele tem 28 anos, experiente, traz habilidades únicas que só ele tem e manter uma criatividade absurda aqui. Pode ser essa figura, né, com a veia mais ofensiva pra poder chegar ali à frente e além de manter uma criatividade absurda. Vocês podem ver que os dois lados aqui tem uma
versatilidade insana, cara, insana. É um negócio assim que a circulação de bola seria excelente. Além de que Paquetá, volto a falar, mantém um bom nível de pressão, marcação é boa. Então ele é um jogador que não é bem um volante, mas pra um cara adaptado de volante, ele é muito competente, né? Até porque ele é quase um meio atacante. Paquetá eu acho que é uma opção de mercado interessante ali pro Chelsea explorar. E tem Andrei Santos no banco de reserva, que tenho que falar, tá muito bem atualmente, joga muito bem, pode ser uma opção muito boa aí, até pra trazer uma fisicalidade pra campo, pra fechar uma partida e tudo mais. E terminar o desenvolvimento dele, a longo prazo ele pode até virar o titular dessa posição aqui de campo. Eu não acho ele hoje melhor que Paquetá, e Paquetá ainda é uma grande opção pra todos os times de Big Six. Lembre-se que o Manchester City queria ele. Se ele voltar um pouquinho ali aquele futebol que ele tinha, eu acho que ele vai ser uma opção incrível pra todo mundo, cara. É isso que eu tenho pra falar aqui de Paquetá, uma opção excelente pro meio de campo. Sim, foge da idade das contratações, mas pode ser que você consiga ele de um valor muito interessante atualmente, ou até com uma negociação interessante com o Asher. Então, eu pensaria bastante no nome dele, cara, é um nome que eu gosto. Ele pode ser o nosso Odegaard, ok? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Nós temos aqui na ponta direita Cole Palmer e Stephen William, que vão disputar a posição. Quando o Estevão estiver pronto, aí o que você pode fazer é mudar pra 4-2-3-1, lembrando que Xavi usa outras formações, ok? É 4-3-3, 3-4-3 e também 4-2-3-1 às vezes. Ele usa mais 4-3-3, que é a formação principal, mas 4-2-3-1 também funciona muito bem. Então, Palmer ainda pode jogar de 10 pra Estevão jogar na direita do campo, lembrando, mas dá pra mover ele como ponta direita. Eu acho que os atacantes ali de Xavi são muito bem munidos, ele pode fazer o que ele quiser ali em campo, ele vai poder fazer muita coisa, então Palmer não vai estar nem um pouquinho limitado jogando na ponta direita, como é com outros treinadores, e até como eu deixei bem claro com o Enzo Maresca quando ele chegou. Inclusive o 4-3-3 de Enzo Maresca atual é um 4-3-3 que prioriza bem, né, os pontos atacantes, são 3 atacantes ali, então esses atacantes têm bastante oportunidade. Não é a mesma coisa de jogar de 10, ainda é melhor a posição do 10. Quando tem um 4-2-3-1, o 10 é uma das peças mais priorizadas do campo. Então com Enzo Maresca é melhor ele de 10, com Xavi vai mais pra uma linha do que Arteta, então você pode botar Palmer de ponta direita mesmo, que vai funcionar muito bem. E dá pra priorizar a direita do campo, mesmo com Palmer jogando de ponta direita, ok? Eu vou explicar mais pra frente. Temos aqui Pedro Neto e Garnacho na ponta esquerda, imodificados. Ah, o que vai rolar com o fulano de tal? É reserva extra, cara, é reserva extra. O Chelsea tem 1 milhão de jogador, cara. Se acostume com 3 caras pra uma posição, 4 caras pra uma posição, isso é o Chelsea atual, cara. Contrata um monte de jovem, dilui o salário em vários jogadores. É assim que funciona o projeto, cara. Se acostume, é muito jogador. Ah, tem várias opções pra camisa 9? Tem, vai ter, é isso aí, cara. Esse é o projeto atual do Chelsea, amigos. Seja bem-vindo ao Chelsea em 2026, cara. É assim que funciona. Então nós temos aqui Pedro Neto e Garnacho, né, modificados. Pedro Neto tá muito bem na carreira, tá jogando muito bem. É um bom nome pra estar aqui. Vamos ver qual a evolução dos jogadores, se alguém não acaba pegando essa posição pra ele ou isso aqui acaba mudando, enfim. Temos de 9 também João Pedro e Nicolas Jackson. E sim, eu faria Nicolas Jackson voltar pra disputar com João Pedro por causa do treinador Xavi. Xavi adora um 9 criativo, né, que dropa, que cria o jogo, que dribla, que faz coisas acontecer em campo. O João Pedro é perfeito pra ele, é um falso 9 muito bom. Ainda vai trazer esse a mais de ter uma presença diária, que ser bom de cabeça. Jackson vai oferecer essa disputa, esse a mais ali. Jackson tá bem atualmente no empréstimo dele, tá jogando direitinho até. Talvez ganhe uma confiança legal. E eu não sei se o Bayern de Munique vai contratar ele. Vai ter gente que vai vir na aba de comentários e falar: não, o Bayern de Munique já contratou. Não contratou, não. E eu não acredito que vai acontecer, porque é muito dinheiro. O único jeito do Bayern de Munique ser obrigado a contratar ele é se bater a cláusula. A cláusula é absurda, pra quem não sabe. Ele tem que jogar 40 jogos como titular, então não tem nem como acontecer. Então Jackson, ele tá disponível no mercado, eu não deixaria ele sair, eu traria ele pra cá pra abrir disputa, porque pra mim são as duas melhores opções que a gente tem hoje. Não acho que os contratados atuais já mostrem alguma coisa. Aí o que o Chelsea pode fazer nesse cenário, onde você tem muito jogador, emprestar um Delap pra algum time de Premier League que precise, deixar durante 1, 2 anos ali o desenvolvimento dele, porque ele parece não ter nível pro Chelsea hoje, pode ser muito bom pra ele, e deixar Mark Gill ali como terceira opção, ou até mesmo emprestar um Mark Gill pro time do Estrasburgo e deixar Delap como terceira opção e fazer essa galera disputar entre eles. É muito saudável isso aqui, eu volto a repetir. O salário é diluído em vários jogadores, vai ter muito jogador disputando posição em todas as posições de campo. Lembrando que o Chelsea também tem muito jogador pra poder vender e contratar isso aqui. Dinheiro é o que não vai faltar. Inclusive, o Chelsea eu acho que ele não contratou ainda, porque ele tem que vender os jogadores pra abrir vaga ali, abrir folha salarial e tudo mais. Mas com algumas vendas aqui, dá pra fazer isso aqui acontecer facilmente, ok? Então, ficaria desse jeito, cara, com João Pedro e Nicolas Jackson. Acho o João Pedro melhor. Acho que o João Pedro vai ser melhor durante muito tempo. E vamos ver o desenvolvimento de Jackson aí. Mas eu faria Jackson voltar com esse treinador. Acho que pode ser um encaixe legal. Agora, resta também saber se Jackson não vai ser um problema como banco de reserva. Ele não tá reclamando do Bayern de Munique. Eu acho que ele não deveria reclamar no Chelsea também. Só pra deixar claro, ok? Porque pode ser um problema essa parte. Agora, eu acho o Jackson melhor que Delap. Deixo isso aqui bem claro pra vocês. Até aqui, mano, o Delap entregou muito menos que Nicolas Jackson. Eu sinto até falta dele. Ok? Por incrível que pareça, eu vou falar isso, cara. Apesar de não ser nenhum gênio, Jackson é muito novo, ele ainda tá se desenvolvendo. Agora, explicando um pouquinho a parte tática, né? Até pra trazer esse a mais. O que é que Xavi poderia fazer aqui, cara? Acho que o primeiro padrão, que é muito fácil de você entender, né? É aquele padrão onde você faz os dois CMs irem pro ataque ali e eles ficarem aqui circulando bola e trabalhando
trabalhando no meio de campo o jogo e depois eles atacam espaço do nada. Então, você pode fazer Enzo Fernandes atacar espaço, Lucas Paquetá. Enzo foi treinado pra isso, mas ele não vai ficar subindo toda hora, ele vai subir de vez em quando, né? E aí você pode ter um elemento surpresa aqui. Outro padrão interessante é os laterais. Você pode fazer os dois subir na linha alta e eles brilhar. Na maioria dos jogos vai ser assim. Só que ao mesmo tempo ele também pode meter uma linha de 3, cara. Então ele vem pra cá, lança a linha de 3 e faz ter um lateral de sobreposição. Não vai ficar o jogo inteiro o cara cá em cima, mas o lateral vai subir. E aí você tem uma dupla de Palmer com James, cara. James vai poder chegar um pouquinho mais à área, fazer uns gols, fazer uma tabela, jogar como ele jogava com Tuchel, né? E outros treinadores. E aí Palmer vai poder jogar um pouco mais por dentro e se preocupar menos com o duelo, priorizar mais a direita do campo, que é onde você tem o brilho de Palmer e Estevan William. Então você vai poder priorizar esses dois jogadores com isso aqui, além de fazer James jogar de uma maneira que pra mim era melhor, ok? Eu acho que o James de hoje é bom, mas o James do passado, cara, que jogava de lateral, era bem melhor, cara. E eu vejo ele com condição física hoje de fazer isso. Eu volto a falar, na seleção da Inglaterra ele joga desse jeito, cara. Pra quem acompanhou um jogo da Inglaterra, você já viu ele jogando de lateral. Ele é priorizado exatamente desse jeito por Thomas Tuchel. Então, acredito que é um padrão que eu posso enxergar facilmente aqui Xavi fazendo, cara. Ele fazia isso também no Barcelona, ok? Com Baldé, né? Baldé na esquerda subir e virava um lateral de sobreposição. Então, isso aqui é um padrão que eu já vi ele fazer em campo. Ele só vai mudar e vai botar na direita aqui com James. É isso. Esse é um padrão que a gente pode ter. Mas o normal dos jogos é, né? A gente ter esses caras aqui circulando bola e atacando espaço, com a galera aqui que joga na ponta, mas quando rola uma tabela acaba indo pra dentro. Os dois laterais aqui com linha alta e você tem essa conversação aqui da linha alta, o que é bem comum em time guardiolista e tudo mais. O time do Arsenal, vocês vão perceber bastante isso, nos laterais ali bem alto. Vai ser o mesmo padrão do Arsenal, ok? A mesma coisa que você vê no Arsenal, que vai acabar vendo aqui. Então vai ser muito comum, às vezes, Enzo Fernandes poder dropar pra poder construir o jogo. E Enzo Fernandes ficar equilibrando mais o campo e tudo mais. São coisas que a gente vai acabar vendo. Eu acho que é o melhor uso dos jogadores. É a grande coisa que eu consigo perceber aqui de Xavi, o que pode acabar dando um resultado mais interessante, até em pontuação. Quem sabe a gente disputar a liga, cara. Essa é a parte interessante de ter Xavi. É o técnico que traz menos dano pro Chelsea se ele se livrar de Enzo Maresca, se ele acabar sendo demitido ou qualquer coisa acontecer, ok? Cheguei no fim desse vídeo, não tenho muito mais pra falar. Já agreguei tudo que eu tinha pra agregar, tudo que eu tinha pra falar. Espero que você tenha gostado disso aqui, que você tenha gostado das informações. Se você quiser também trazer alguma outra informação aí na aba de comentários, pode ficar à vontade. Agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado pelo seu like, hype ou qualquer coisa que você tenha feito pra ajudar esse vídeo, ou compartilhamento, enfim. E nos vemos em outro vídeo, rapaziada. Tchau!